Esse é o 95.5 e nós vamos continuar falando de sexo e sexualidade. O que 5% das pessoas no mundo têm a nos dizer sobre relações de sexualidade e de sexo? Por que que essas pessoas tratam desse assunto de uma maneira diferente do que o restante da população? Nós sabemos que o sexo é utilizado em diversas campanhas, sejam elas para vender produtos, sejam elas inclusive para relacionamentos corporativos. Nós sabemos muitas vezes que as pessoas usam da sensualidade para atingir alguns objetivos. O que essas pessoas fazem, não importam o sexo, se masculino ou feminino ou transgênero, né? É que elas não usam isso como uma arma, elas usam isso como algo presente na característica dela. Então, dificilmente essas pessoas vão se expor. Essa talvez seja a grande característica desses 5%. O sexo e a sexualidade é tratado de forma íntima. Uma outra coisa que a gente pode dizer é que essas pessoas são pessoas comprometidas. Elas são comprometidas com tudo o que elas fazem. Então, sejam os seus projetos de negócio, os seus projetos de literatura, não importa, essas pessoas estão comprometidas e também se comprometem com suas relações e com a sua própria relação perante esse tema. Então, existem 5% de pessoas que fazem a diferença no mundo e dentro desses 5% nós vamos ter todos os tipos que nós falamos hoje em dia socialmente de pessoas que se auto-identificam pelo gênero ou pelo sexo. Então teremos, obviamente, homens, mulheres, transgêneros, gays, lésbicas, intersexuais, enfim, pessoas assexuadas dentro deste grupo. Isso é uma escolha e isso muitas vezes é como a pessoa se sente ou como ela nasce. Não é este o ponto que nós discutimos hoje, mas sim que comportamentos essas pessoas trazem quando o assunto é sexo e sexualidade. Nesse aspecto, por serem pessoas comprometidas com as suas próprias escolhas, inclusive, elas simplesmente tratam isso como mais um tema da sua própria personalidade. É claro que você já está percebendo que são pessoas normalmente muito bem resolvidas, são pessoas que se conhecem. A grande diferença, evidentemente, para quase todos os assuntos que nós vamos tratar aqui, é que essas pessoas têm uma grande paixão em se conhecer, né? E quanto mais a gente se conhece, melhor nós nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Então, juntando isso, são pessoas que tratam isso de uma maneira íntima e pessoal, são comprometidas com si mesmas e também fazem com que essas relações passem a ser assim também com os outros. Então elas se comprometem e elas vivem o aqui e o agora. Por isso, para essas pessoas, o sexo é prazeroso. Este é um ponto. É ter prazer em fazer aquilo que gosta. E fazer aquilo que gosta não está apenas relacionado ao seu trabalho, mas sim à sua maneira de viver, ao seu projeto de vida e aquilo que se projeta. Uma coisa muito legal de ser dita é que essas pessoas, elas têm tanto compromisso com aquilo que estão fazendo, com esse aqui e agora, que uma vez realizado, elas não ficam voltando naquilo. Portanto, dificilmente se comete os mesmos erros, mesmo nos relacionamentos. Então, quando há um aprendizado, esse aprendizado faz com que essas pessoas vão para um próximo nível. As relações que são relações de longa data, né, relacionamentos duradouros, eles também se baseiam nisso, sem perder a qualidade da sua vida sexual. Curioso, né? Porque muitas vezes nós vemos casais que estão juntos há muito tempo e continuam vivos há muito tempo dentro dessa relação, porque cada um sabe de si. A diferença dessas pessoas é que realmente elas fazem a diferença na sua própria vida e na vida de quem está do lado. E normalmente estão do lado de pessoas que também fazem a diferença. Também são pessoas que dão muito apoio
e também são pessoas que aprenderam a conviver com o melhor da vida, se posicionam para que aquilo seja um momento prazeroso. O sexo e a sexualidade para que seja vivido ao máximo, seja vivido o seu melhor. E é assim que nós devemos nos posicionar, nos comprometendo conosco mesmo, sabendo quais são os nossos próprios limites, sabendo que muitas vezes é melhor não começar algo que você não vai terminar, para que justamente não haja a frustração. E esse é o grande ponto do posicionamento dessas pessoas. Elas se conhecem, sabem os seus limites e sabem escolher o melhor momento para viver aquilo com o máximo de prazer permitido, respeitando o próximo. É isso. Essa é a nossa palavra de hoje. E se você está gostando desse conteúdo, curta, compartilhe. Claro, se inscreva no canal, coloque o seu sininho ali, porque todos os dias de segunda a sexta, às 19 horas, eu venho aqui falar um pouco mais neste momento com essa série 95.5. Até a próxima.